que o Senhor continua falando com a sua igreja, que o Senhor continua falando com a sua noiva, continua abençoando esses irmãos em Cristo, Pai. Meu Deus, esse jovem, esta criancinha, este homem, esta mulher, meu Pai, que deixou o conforto do teu lar, que deixou a família, deixou o teu abrigo para estar aqui hoje, nesta noite chuvosa, ouvindo a tua palavra, nesta noite chuvosa, te oferecendo louvores, adorações de corpo e alma e espírito, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te peço que em cumprimento da sua palavra, o Senhor venha agir nesta noite, em meio à tua igreja, em meio ao teu povo, porque assim está escrito, Senhor, meu Deus. Portanto, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a todo povo e a toda criatura, pois todos quantos creem e forem batizados serão salvos, mas todos aqueles que não creem já estão condenados. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome porará a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome porará a mão sobre os demoniados e serão libertos e falarão novas línguas. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite eu te peço que o Senhor confirma, meu Pai, a tua palavra sobre a vida de cada ouvinte, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que as enfermidades venham ser expelidas, que o teu nome venha ser glorificado. Nos perdoe toda falha, nos perdoe todo pecado, toda iniquidade. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não provém do teu Espírito. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Dai-nos sabedoria para orar, dai-nos sabedoria para pedir. Nos ensina a se apresentar diante de ti, meu Pai. Deus amado, Deus eterno, Deus querido, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento os irmãos que se encontram enfermos, os irmãos que se encontram problemáticos, internados nos hospitais, meu Deus, meu Pai, em seus lares, em um leito de dor, em um leito de enfermidade. Visita os nossos irmãos em Cristo, os pastores, obreiros, os missionários, evangelistas, os presbíteros, diáconos, os novos convertidos, meu Deus, que estão frios na fé, que se afastaram dos teus caminhos, que estão entristecidos, abatidos, desanimados, mas a tua palavra afirma dizendo que o Senhor veio, meu Deus e meu Pai, para, meu Pai, salvar os perdidos, libertar os cativos, endireitar os tortos, levantar os caídos, trazer para a luz os que estão em treva. Nesta noite eu te peço, em cumprimento da tua palavra que afirma dizendo: qual é o pastor dentre vós que, tendo 100 ovelhas e uma delas tendo se dispersado do abrigo, não deixará as outras 99 no aprisco e há de contra aquela que se apartou e a encontrando ferida, coloca sobre os teus ombros e traga de volta para o aprisco. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, põe em nós esse amor no coração para orar para os irmãos caídos, as irmãs que estão caídas, que estão como o filho pródigo, desejando, meu Pai, as migalhas, desejando, meu Deus, a morte, desejando, meu Pai, o pecado. Livra-nos do mal, livra-nos, meu Pai, da tentação, livra-nos do engano. Envia-nos, ó Pai, até essas almas que se encontram desesperadas, almas que se encontram enfermas, abatidas, cheias de depressão. Quantos que já expulsaram demônios em teu nome, quantos que anunciaram o teu evangelho, ganharam almas para o teu reino, foram bons granjeadores, foram bons, meu Pai, semeadores, e hoje se encontram desanimados. Visita-nos, ó Deus, visita-nos, ó Pai, como o Senhor disse à igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Meu Deus e meu Pai, usa-nos, meu Deus, mas não somente nos usa, mas habita em nosso coração, habita em nossa vida, que sejamos templo do teu Espírito Santo, morada do Senhor, instrumento em tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abram comigo as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, amém?
1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Quando salvo subir para a glória, que a alegria nos céus há de ter. Glória a Deus. Toda igreja, irmãos? Vamos cantar, irmãos? Quando salvo subir para a glória, que a alegria nos céus há de ser. Face a face vamos conhecer. O Senhor preparou uma cidade que é calçada de ouro e cristal. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 13. Amém? Glória a Deus. O amor é o dom supremo. Glória a Deus. E eu posso, glória a Deus, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, glória a Deus, e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se, glória a Deus, ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a língua injustiça, com a língua de injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque eu, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face agora. Conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Amém? Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala, né, o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele estava ali instruindo os irmãos dos Coríntios, porque na igreja de Coríntios havia muito escândalo. Tem uma parte que ele chega a falar que havia fornicação entre os irmãos, pecados, coisas que nem os ímpios praticavam entre os irmãos.
E o apóstolo Paulo, ele foi posto ali como pastor daquelas igrejas. Mas como naquela época não existia o WhatsApp igual hoje, né? Hoje em dia você pode fazer um escaneamento e mandar via PDF. Hoje em dia as mensagens chegam em questão de segundos, né? De um lugar para outro. Naquele tempo não tinha. Então ele escrevia por cartas e essas cartas foram repassadas na Bíblia. Então ele mandava essas cartas à igreja. Então tem passagens na Bíblia que é direcionada aos cristãos, aos que já aceitaram Jesus, levantou a mão para o alto, e não aos ímpios. Tem passagem na Bíblia que é direcionada a nós, que já nascemos de novo, ou que acreditamos que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo, ou que acreditamos que temos o Espírito Santo. Tem passagens na Bíblia que é específica para quem já se colocou, amados irmãos, à disposição de Cristo, para quem já confessou publicamente que é filho de Deus, que é servo do Senhor, que está à disposição do Evangelho. E essas cartas de 1 aos Coríntios foram direcionadas a esse público. Qual público? Ao público cristão, ao público que já tinha, amados irmãos, se convertido, aceitado Jesus, que já fazia parte de certos ofícios da igreja. Outrora, se fosse nos dias de hoje, seria obreiro, outrora seria pastor, outrora seria diácono, outrora seria presbítero. Ele teria alguma ocupação na igreja. E ali, ele instruindo os irmãos, porque mesmo com o pecado, mesmo com o escândalo que tinha nas igrejas em Coríntios, a Bíblia mostra bem claro que também havia os dons do Espírito Santo e era o próprio Deus que falava, não era espírito de engano. Tinha os irmãos que profetizavam pelo Espírito. Tinha os irmãos que falavam em línguas estranhas pelo Espírito. Tinha irmãos, amados irmãos, que tinham a fé, que é um dom do Espírito. Outros tinham amor. Outros tinham vários dons. A Bíblia fala que vários são os dons, que é a variedade de dons. Mas o mesmo é o Espírito. Uns pelo mesmo Espírito têm a fé. Outros pelo mesmo Espírito falam em línguas estranhas. Outros pelo mesmo Espírito interpretam o que está sendo falado. Mas quando o homem está na carne, o Espírito, amados irmãos, sai do corpo. Porque se nós praticarmos as obras da carne, nós entristecemos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala, por intermédio do Espírito de Deus, que nós não devemos aborrecer o Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Por exemplo, por mais que você ame o teu filho, se sempre que você for na casa dele, ele estiver praticando algo que te entristece, te faltar com respeito, você vai começar a distanciar dele. Não é porque você deixou de amar, mas que você ficou triste. Então, quando você não tem prazer em algo, você distancia. Mas não pode guardar mágoa. Porque a mágoa é diferente do distanciamento. Por exemplo, se eu der lugar para a carne, se eu der lugar para o diabo, e começo a entristecer o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai sair do meu corpo. Ele vai começar a me avisar. Eu vou começar a sentir que ele está aborrecido com aquelas práticas minhas, com aquelas obras. Mas se eu perseverar no mal, perseverar no erro, ele vai apartar de mim. Mas ele não tem mágoa. Se eu dobrar o joelho aqui e pedir ele perdão de coração, ele volta. Glória a Deus. É diferente da mágoa. Então, muitas das vezes na nossa caminhada cristã, o próprio Deus, ou nós, no nosso interior, nós vamos sentir melhor distanciando de algumas pessoas. E não está errado. A Bíblia aconselha nós também se distanciar dos escarnecedores. A Bíblia nos aconselha a distanciar daquelas pessoas que zombam da palavra, daquelas pessoas, amados irmãos, exaltadas, soberbas. A Bíblia fala que o próprio Deus esconde delas. Mas quando você tem amor, você está triste com a pessoa, você não está magoado com ela, você não está com ódio dela. Quando você está triste com a pessoa, você não deseja o mal dela, você quer ver ela melhor. Nossa, eu fui na casa de fulano, amor, e nossa, tem que ver como que ele me tratou, não parecia que eu nem era mãe dele. Que isso, ele tem que mudar essas atitudes. Enquanto ele não melhorar, eu não vou voltar lá, tá vendo? É diferente. Agora a mágoa é diferente, o ódio é diferente. Quando você tem mágoa, que é o sentimento da carne,
Aí você fala, ah, aquele miserável, eu fui lá, me tratou igual não sei o quê, pareceu que eu nem era mãe dele, deixei, o dia que ele estiver dentro da cadeia, estiver morto, ou no hospital, aí eles vão precisar de mim. Na hora que o filho dele quebrar a perna, aí vai precisar de mim. Isso já é ódio, maldição, né? Então, aonde nós temos que se examinar. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. Mas na igreja de Corinto, tinha irmãos que tinham esses sentimentos carnais. Eles desejavam a queda alheia. Eles tinham prazer naquelas irmãs que caiu, nos irmãos que caiu. Se gloriavam na queda do próximo. Já viu pessoas que chegam na gente numa alegria? Alguns irmãos já chegou em mim, nossa, viu? Fulano estava todo inchado e tal, caiu. Agora está pagando, tá vendo? Ô irmão, Deus é justo, a mão de Deus pesa mesmo, irmão. Com Deus ninguém brinca. E eles falam na satisfação. Eu falo, mas que é isso, irmão? Isso é triste, né? Infelizmente, isso tem que acontecer mesmo. Tem que cair. A Bíblia fala que a exaltação precede a queda do homem, a soberba. Porque quando nós começamos a dar lugar para a carne, ver esses sentimentos maléficos na nossa vida, carnais, ainda nem é demônio ainda, é sentimentos da carne. Aí o que acontece? Nós não aceitamos repreensão, não aceitamos conselho. Se Deus usa alguém na profecia para nos corrigir, nós atribui até o diabo se não vigiar. Fala que o irmão está endemoniado, está nos perseguindo. Fala que ele está com inveja, que ela está com inveja. Ah não, irmão, está falando que ele está com inveja. Entendeu? Então quando nós estamos na carne, vem a exaltação, vem a soberba, o orgulho. É o mesmo sentimento que manifestou em Lúcifer. Não foi o demônio manifestando em Lúcifer. Lúcifer é o próprio demônio. Então são sentimentos da carne, natural do homem. E é um mistério tão grande para nós ser salvo, que para nós ser salvo nós temos que negar nossa própria natureza. Dentro da natureza humana tem o sentimento carnal. E quais são? Gálatas 5,19. Prostituição, adultério, homicídio, inveja, ciúmes, ira, contenda, emulação, que é disputa. Um quer ser mais usado que o outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer ser mais grande que o outro, um quer demonstrar que tem mais sabedoria, outro quer demonstrar que tem mais santidade. Aí fica igual a parábola do publicano e do fariseu. O publicano falando, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou miserável, pecador, não sou digno. E o fariseu já todo se achando bom. Senhor, olha para mim, eu não sou como esse roubador aí, adúltero, que te rouba no dízimo, nas ofertas. Eu sou bom. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, se a gente for pegar quando Jesus repreendia os fariseus doavam. Os fariseus faziam caridade aos olhos de todo mundo. Eles pegavam a mão cheia de dinheiro e toma, para todo mundo ver que eles eram bons. Os fariseus, amados irmãos, se fosse nos dias de hoje, eles teriam clínica de recuperação de drogados. Se fosse nos dias de hoje, eles iam doar a cesta básica e filmar. Se fosse nos dias de hoje, eles iam usar as redes sociais para trazer proveito para si, para se gloriarem, de forma para mostrar que eles eram bons, eles eram o centro das atenções. E com isso, com o passar do tempo, você ia ver que eles iam começar a acumular riquezas. Eles iam usar, amados irmãos, os conselhos em partes que Deus mostra do fruto do Espírito. Porém, eles não têm o Espírito Santo. Então eles tentam imitar as obras. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é caridoso, ele é bondoso, é piedoso, é misericordioso, tem compaixão, é amoroso, é amigável. Isso são frutos. Aí o fariseu, só que o fariseu, a amizade dele não é oculta, a amizade dele é visível para todo mundo ver. Ele quer mostrar que é amigo de todo mundo da igreja. Ele, aos olhos de todo mundo, ele procura agradar ao máximo. Mas em oculto ele difama, em oculto ele calunia, em oculto ele trama as escondidas. E quando ele é apertado, que Jesus falou, tá vendo? Não, tem cara de bonzinho, tá vendo? Tem cara de ovelha. Põe nele uma cinta no meio e aperta para ver se não sai dele uma vírgula.
Então, o fariseu, aquela pessoa que pode estar munida de dons do Espírito Santo e do próprio Deus, que vão fazer coisas semelhantes ao que tem o Espírito Santo, quando ele é posto à prova, é que sai o que tem dentro dele. É igual eu estava explicando um dia, se esse copo está cheio de água, não importa o que vai bater nesse copo, o que vai entornar dele é água. Pode ser tiro, pode ser foiçada, pode ser pedrada, pode ser o que for. Não tem como sair outra coisa desse copo, senão água. Tem como sair sangue daqui? Não tem sangue aqui dentro. Então o que tem dentro de nós é o que sai na hora das afrontas. É o que tem dentro de nós que sai na hora das perseguições. É o que tem dentro de nós que sai na hora das calúnias. É o que tem dentro de nós que sai na hora que nós é posto à prova. Na hora que nós somos injustiçados. Na hora que nós somos caluniados. Na hora que nós somos perseguidos. É o que tem dentro de nós que manifesta. E se é o fruto do Espírito, vai manifestar domínio. Vai manifestar amor. Vai manifestar perdão. Vai manifestar caridade, amizade, paciência, temperança, domínio próprio. Não tem como. Aí tem pessoas que falam assim, irmão, mas mentiu, irmão, tramou. Mentiu, irmãos. Mas é o que tem dentro de você, é Deus que te justifica, não é nós que se justifica. Irmão, Deus traz tudo à tona. Eu sou prova viva disso, eu tenho uns 7 anos de convertido. Peguei tanta experiência com Deus para a glória de Deus, tantas coisas que você vê assim, ó, Deus trazendo as claras. Tem situações que eu poderia pegar papel, imagem, vídeo, áudio, chegar lá e falar, mas cadê Deus nessa história? Como que eu vou sentir o braço de Deus? Como eu vou confiar no Deus que eu sirvo se eu não deixo Ele trabalhar? Para que eu vou contratar um advogado se eu quero me defender? Não, quem tem que me defender é o advogado. Então, quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você confessa seus pecados, você se torna uma criança, você se torna filho de Deus. E criança não se defende, quem defende criança é o pai. Glória a Deus, é o pai que defende a criança. Às vezes a gente vê uma criancinha, tá? A gente tem um pai, o pai é alcoólatra, o pai pode ser aquele drogado, fraquinho, franzininho, que não aguenta nada, apanha até da mãe. Aleluia. Se alguém mexe com esse menino, você vai ver, eu vou chamar meu pai para os seus, outros até ricos. Seu pai. Mas ele confia no pai. Ele vai chamar o pai. E nós, cristãos, temos que confiar no Deus que nós servimos. Então, a Bíblia está falando que o amor, ele não arde em ciúmes. Ou seja, porque através dos ciúmes vem a inveja. Isso não é demônio, é obra da carne. Tem irmão que tem ciúmes de um irmão, tem irmã que tem ciúmes de outra irmã. Não é só os ciúmes entre marido e mulher que a Bíblia está falando. Ciúmes dentro da igreja. Às vezes o irmão tem mais oportunidade de pregar do que o outro. Se o outro irmão é mais convidado para pregar fora. É onde que nós temos que vigiar. A Bíblia mostra que Josué teve ciúmes dos profetas de Israel. E olha que Josué era homem cheio do Espírito Santo, mas começou a dar lugar para a carne. Ao dia que ele viu os profetas profetizando, veio ele orar para procurar saber qual espírito que estava falando na boca deles. Não, ele foi lá em Moisés. Ô Moisés, tá vendo lá, Moisés, ó, os povos lá profetizando lá, ó. Tem um monte lá embaixo profetizando. Aí Moisés falou, quem dera, se tivesse mais. Quem dera se todo Israel profetizasse. Aleluia. Né, irmãos? Quem dera se todos nós tivéssemos o Espírito Santo. Nós não temos que ter ciúmes do irmão que é usado em línguas, do irmão que é usado em profecia, do irmão que é usado na palavra, do irmão que tem a fé. Nós não temos que ter inveja. Isso é Deus que distribui. E o perigo é quando você começa a buscar esse dom. Eu vejo muitos irmãos instruindo, é claro que a sabedoria e o conhecimento de cada um, irmão, né? Tem um jovem meio que está comigo, ó, irmão, meu pastor falou que eu tenho que falar em línguas. Meu pastor falou que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não estou suando. Eu tenho que orar e para mim estar cheio, o sinal é suar ou falar em línguas. Aí dizer que no outro dia tinha um monte de jovem falando em línguas na igreja, rodando. Aí ele falou, mas eu não senti, irmão. Falei, tá certo, irmão. O Espírito manifesta em cada um de uma maneira. Eu não falo em línguas, eu acho muito lindo. Mas eu não peço a Deus o dom de línguas. Primeiro,
o dom de línguas edifica a si próprio, não a igreja. Quem está embaixo não sabe nada que eu estou falando, né? Não vai saber nada. Senão, o apóstolo Paulo começou a falar, ó, se não tiver quem interprete, então que cessa a língua, porque ele edifica apenas a si próprio. Mas se a língua não for do Espírito, nem você que está falando em língua está sabendo o que ele está falando. Então, não vai edificar nem você e nem o ouvinte. É isso que o apóstolo Paulo está falando, porque a igreja de Corinto tinha os espirituais e tinha os carnais. Só que os carnais, se fosse nos dias de hoje, eles iam querer jogar videogame, futebol, assistir novela, ver filme, trair a esposa, espancar o filho, agredir o marido, falar mal do marido pelas costas, da sogra, do vô, dos irmãos, mas ele ia querer chegar na igreja e profetizar também, falar em línguas. O problema é esse. Então, quando um estava falando pelo Espírito ali, aí vinha dois na carne falando do outro lado, e virou uma bagunça na igreja de Corinto, aonde o apóstolo Paulo falou, há necessidade de ordem no culto. Aí, que bagunça é essa? O Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Quando um estiver profetizando, o outro fica calado. Então é isso, são instruções que a Bíblia dá. E aqui Paulo estava instruindo a igreja de Corinto a respeito dos dons, que os dons é maravilhoso, os dons é lindo, mas se você tiver a profecia e não tiver o amor, de nada adianta. Se você tiver a fé e não tiver o amor, de nada adianta. Se você tiver o dom de visão, discernimento de espírito e não tiver o amor, de nada adianta. E isso é real, irmãos. Eu conheço pessoas, todos nós conhecemos pessoas, que Deus fala com elas. Tem pessoas que estão literalmente no mundo afastadas do caminho de Deus mais de 30 anos, mas ele tem o dom e é irrevogável. Tem um senhorzinho lá, passa lá perto de casa, quando eu era novinho, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, antes de eu afastar desse caminho de Deus. Eu ia abrir culto, meu irmão, que é mais velho que eu, 2 anos, ia pregar. Esse irmão colocava nós na monarque dele, eu ia no quadro, meu irmão na garupa, esse irmão levava nós para qualquer igreja ali, ó. Ele era da sede dos Sinópolis na época, senhorzinho, de idade hoje, uma benção a ele, mas hoje ele se encontra, né, no adultério, abandonou a esposa, a casa, constituiu outra família, mas ele tem o dom. Tem vezes que chega em mim e fala uma coisa e vai lá, acontece. É isso que Paulo está falando. Então, às vezes a pessoa, se chegou uma irmã de calça, né, alguém que entrega uma revelação, uma profecia, o povo já murmura. Ah, isso não é Deus, isso é demônio, você estava de batom, de calça. Não é assim não, irmãos, vigiar. Tem que pedir a Deus o discernimento de espírito. Vai chegar gente em você sem camisa, às vezes tem com uma arma na cintura e vai te falar coisa da parte de Deus e você não vai saber. Você tem que pedir a Deus o discernimento, é isso que Paulo está falando. Não é só porque o irmão está de terno e gravata, o que ele falou vem de Deus, não. Não é só porque a irmã está de saia longa, o que ela falou é de Deus, não. Não é só porque rodou e falou em mistério que é de Deus, não. Tem que pedir a Deus o discernimento de espírito. Tem que pedir a Deus, amados irmãos, a sabedoria. Tem que ter paciência. O apóstolo Tiago fala que nós temos que estar disponível a ouvir, tardio a falar. Não podemos julgar o livro pela capa. É por isso que a Bíblia fala. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia fala que, amados irmãos, que nós não devemos julgar o profeta e sim a profecia. Aí tem gente que fala, ah não, mas que a mulher falou aqui de Deus, irmão. Que a mulher vive no meio de contenda, que a mulher vive no meio de gandaia. Teve um irmão que já estava com ciúmes. Ele falou comigo assim, ah irmão, eu não acredito que Deus fala com quem está no mundo, não. Eu não acredito que Deus usa, não. Porque o tanto de irmão na igreja cheio do Espírito Santo, Deus usa lá na rua. Falei, às vezes Deus usa o da rua mesmo para ele não se gloriar. Para ele ver que Deus revela para ele, mas revela para o ímpio também, que ele não se torna melhor do que o ímpio por isso. O que vai diferenciar ele do ímpio não é a visão, que o ímpio tem visão e cumpre, e o cristão também tem. Quem já ouviu um ímpio contar uma visão que aconteceu? Eu tenho certeza que vários irmãos ouviram. Um filho seu que não é cristão, uma filha, sonhar algo e falar, mãe, eu sonhei isso e isso. Passa o tempo, aconteceu. Ela não ora, não jejua, não toma Santa Ceia, não é batizada, não respeita o pai, não respeita a mãe, faz tudo contra a palavra e Deus deu ela a visão. Está entendendo, irmão? Para quê? Para nós não se gloriar. O fato de Deus me usar para expulsar um demônio aqui não significa que eu estou cheio do Espírito Santo.
Jesus já falou, é isso que Paulo está falando, que todas essas coisas que são passageiras, as únicas que vão permanecer é o amor, a fé. É o amor e a fé, a caridade. É o amor. O amor permanece. E ele mostra bem claro. Então, irmãos, os dons do Espírito Santo, eles são maravilhosos. Eles é para edificação da igreja, quer dizer, para ajudar a igreja. Não é para atrapalhar. Quando é Deus que fala, não é para te desanimar, é para te animar. Porque o mundo já nos desanima. O diabo já nos desanima. Muitos irmãos que estão dentro da igreja já tentam nos desanimar, que tem o joio, tem o trigo. Tem aquele trigo que está em fase de desenvolvimento que não é joio. E às vezes eu falo, mas isso ali é joio, irmão. Não é joio. Às vezes é um trigo que está em fase de desenvolvimento. Todos nós, assim que viemos para Cristo, ainda não tinha domínio do Espírito. Nós estávamos com sinceridade diante de Deus, mas nós fazíamos uma fofoquinha ainda. Nós estávamos com sinceridade, mas eles tinham inveja ainda. Nós estávamos com sinceridade, mas eles nós tínhamos uma mágoa ainda. E não é que nós é joio. Aí depois a gente vai desenvolvendo, vai dando fruto, recebe o Espírito Santo. É aí que vai manifestando os frutos. Nós temos, amados, mas por isso que é necessário nós pedir a Deus amor. E esse amor, amados irmãos, é incondicional, o amor que Deus nos dá. Porque sabe o que é um amor incondicional? Indiferentemente do que a pessoa é com você ou com a família dela, você ama. Ele é um pedófilo, você ama ele. Você deseja o bem para ele. Não, mas ele tem que morrer. O mundo pode desejar a morte dele, mas você tem o amor de Cristo. Não, que ele pague, que a justiça o condene de acordo com o que ele tem que ser condenado, mas tomar Deus dá uma chance para ele ser salvo. Aleluia. Mas quem não tem amor já sou, irmão. Não sabe por que mexeu, irmão. Esse joelho meu está cheio de calo, irmão. Tem anos que eu oro, irmão. Eu sou mulher de oração. Eu sou, irmão. Você vai ver, Deus vai pôr no pó, irmão. Vai vir na porta da minha casa ainda pedir água. Tem gente que é assim. Teve um dia que entregou uma revelação linda para mim, me parou na rua e confirmou. Pouco tempo. Falou, Deus me mostrou uma criancinha chamada Isabela. Na rua me parou. E eu saí aqui no bairro caçando quem era Isabela. Que eu nunca Isabela que eu me lembro era da minha nora. Mas o que acontece é que Deus mostrou aquela criancinha de colo. Eu não sabia que você tinha uma outra criança. Olha, agora é a quarta, mas eu acho que parou. Tem, por quê? Não, é aí que eu estava perguntando que se alguém conhece alguma Isabela de colo, porque Deus me deu uma visão bem clara. E Deus manda falar que está dando um livramento muito grande para ela de parar no hospital, em estado grave. Deve ter mais ou menos um mês que passou com aquela minha filhinha mais nova ali, ó, que está no colo. Aí, passou mais ou menos eu contei para minha esposa no mesmo dia, né, Dani? Falei, não, a irmã fulano me passou isso e isso. Mas no mesmo dia que ela me passou a revelação, aí ela já veio me falar da cunhada dela. Já veio falar mal, me passou a revelação, já veio falar da cunhada dela. Você viu, irmão? Tá andando para lá, para cá, com a Bíblia na mão, não sei o quê. Mas você vai ver, vai tombar, irmão. Vai tombar. Deus me mostrou que vai tombar e vai cair, irmão. Não tem esse toque de ungido e fica de pé, não. Vai cair na prostituição, vai escandalizar, que vai não sei o quê. Já viu Deus fazer isso? Já viu quem ama desejar isso? Aí, mano, na mesma hora que passou a revelação. Aí eu subo e separar o que é de